O período para envio da declaração anual do Imposto de Renda à Receita Federal começa hoje. O prazo de entrega vai até 31 de maio. O programa está liberado para download, para você baixar no seu celular ou tablet, computador, desde o dia 12. A melhor opção para o contribuinte é utilizar a declaração pré-preenchida, já disponível na abertura do prazo de entrega. Contribuintes que declararem o imposto usando este modelo ou que optarem pela restituição via Pix terão prioridade no recebimento dos valores. Na declaração pré-preenchida, os dados do contribuinte são inseridos a partir do que é informado previamente na declaração de imposto de renda retido na fonte. Os dados são entregues ao órgão por pessoas jurídicas pagadoras, empresas do ramo de imóveis e prestadores do serviço de saúde até o final de fevereiro. Ainda assim, a Receita considera que o contribuinte é o responsável por confirmar, alterar, incluir ou excluir dados, se necessário. A declaração pré-preenchida está disponível tanto pelo programa gerador de declaração quanto pela solução Meu Imposto de Renda. Ainda é possível usar o aplicativo para o iOS ou Android. A opção é exclusiva para usuários dos níveis Prata e Ouro da conta gov.br. E para falar mais sobre o assunto, convidamos a conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Ângela Dantas. Ângela, muito obrigado aí pela sua gentileza em nos atender. Boa tarde. Aqui hoje, nosso início de transmissão, né? É isso mesmo. Exatamente hoje começa a transmissão e, claro, à medida que as pessoas vão preenchendo as declarações, as dúvidas vão surgindo, né? E nós temos aí várias delas, né, já por aqui, e eu quero concentrar uma dúvida de vários ouvintes que são MEI em uma questão. Perguntam como fazem a declaração do imposto de renda pessoa física, se precisam fazer a declaração como pessoa física se eles são MEI. Veja, todo cidadão que tem rendimentos tributários acima de 30.639,90, ele tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. E isso, então, se o seu rendimento foi acima de 30.639,90, ele tem essa obrigatoriedade. Então, mesmo sendo MEI, recebeu mês a mês, no fim das contas, puxou lá o extrato e ficou com mais de 30 mil, ele vai ter que declarar. Pronto. E há alguma característica específica para essa declaração que se difere aí dos outros empregados com CLT, por exemplo, Ângela? Não tem outra característica, porque o rendimento tributável, ele é a lei que institui o rendimento tributável no Brasil, ela é unificada, né? Então, todo cidadão tem essa obrigação se você recebeu rendimento tributável acima de 30.639. Então, ela tem essa obrigatoriedade, ele não fica isento, mesmo que ele seja um MEI. Ângela, nós recebemos também aqui uma pergunta de um ouvinte que não se identificou, né? Então ele conta o seguinte: no ano passado ele deveria, mas não declarou. Como ele faz agora? A declaração normalmente neste ano? Ele pode, inclusive, declarar do ano passado, só que ele vai ter uma incidência de multa pelo atraso da entrega, né? Isso é o que nós recomendamos e que deve ser feito. Ele faz a do ano passado, entrega, paga a multa pelo atraso, né? Que teve um atraso de um ano, tem problema. E depois que ele faz a entrega da declaração do ano passado, ele vai baixar o programa desse ano e vai fazer a declaração. Quando ele fizer isso, automaticamente o programa vai reconhecer, ele vai também os valores que ele já entregou da declaração correspondente ao ano 2023 e vai importar esses dados, principalmente se ele trabalhar na pré-preenchida, que é o que nós recomendamos. Ângela, explica pra gente como usar aí essa pré-preenchida. A pré-preenchida, você vai ter acesso a ela pelo seu código do gov.br. Quase todo cidadão brasileiro hoje em dia tem acesso aos seus informes através desse ambiente, né? Então, o cidadão, ele tem quem não tem, cria seu código do gov.br e a partir desse dado você acessa, ou você baixa o seu programa do imposto de renda e acessa a pré-preenchida. Basta você, quando estiver com o programa em mãos, colocar os dados do gov.br, você tem a opção. Ele vai te perguntar se você quer importar os dados, se você quer trazer ela em branco ou trazer a pré-preenchida. Agora, importante, os níveis ouro e prata do gov.br que você consegue trazer todos os dados para a sua declaração. Quais são esses dados?
né? São os dados que, por exemplo, se ele prestou serviço, se ele é empregado de uma empresa. Essa empresa, no mês de fevereiro, ela já entregou a DIF, e essa DIF é uma declaração que o empregador faz com todo o rendimento do empregado no ano anterior. Então, isso já está dentro da declaração dele. Outra, se ele tem um plano de saúde, também em fevereiro, as empresas, as operadoras, tiveram a obrigação de enviar também para a Receita Federal todo o valor pago pelo seu plano de saúde. Então, também já vai estar também na declaração dele, né? Se ele teve algum rendimento isento, se ele aplicou em Bolsa de Valores, também esses valores também vão constar também da declaração de imposto de renda dele. Se ele fez alguma transação em cartório, também o cartório em fevereiro mandou também essas informações para ele. E o E-Social foi alimentando mês a mês, né? Se ele é seletista, prestador de serviço autônomo, mas alguma empresa que alimenta o E-Social, também essas informações mês a mês foram alimentadas em um banco de dados da Receita Federal, e o contribuinte já tem toda essa base de dados na pré-preenchida. Tem um ouvinte em Belém que nos escreve e pergunta o seguinte: quem é isento do imposto de renda por doença grave é obrigado a enviar a declaração? E no caso dele, ele tem rendimentos acima do limite. Pronto. O que é que a gente recomenda com relação à declaração? Ele é portador de moléstia grave, ele está isento de parar sobre esse rendimento. Mas vamos supor que esse mesmo cidadão, ele tenha um rendimento de aluguel. Então, o rendimento de aluguel, ele não é isento. Ele tem que ser tributado. Então, se ele tem esses condicionantes, é importante que dê. E outra coisa, a declaração do imposto de renda é um documento que é probante para uma conta bancária, para uma transação imobiliária, para uma transação, muitas vezes, cadastral. Então, o que é que a gente recomenda? Já que ele mesmo sendo isento, mas tem um rendimento acima do teto, é importante que esse cidadão entregue até para ter um documento fiscal de comprovação de renda para ele. Eu sempre recomendo que o documento de imposto de renda é um documento probante e um documento importante de todo cidadão. Tem uma outra pergunta aqui, de alguma forma relacionada a essa. É um nosso ouvinte contando que foi retido o imposto de renda na fonte em um ano que ele tinha isenção, porque na época tinha câncer. Ele deve pedir a devolução desse valor? É possível fazer isso? E o mais importante, como fazê-lo? É sim, é possível fazer isso. O que é que ele deve fazer? Ele tinha um câncer, mas esse cidadão, esse contribuinte, ele fez essa informação. Quando você tem uma isenção, o que é que acontece? Você vai fazer sua declaração de imposto de renda por uma moléstia grave, você faz sua declaração e você lança como isento. Provavelmente, essa declaração vai ficar na malha fiscal. Por quê? Porque o fisco, ele entende que o cidadão, ele tem abaixo da idade do teto do INSS, não está aposentado, não tem aqui registro de moléstia grave, nada, e ele colocou sua declaração como isento. Então, essa declaração provavelmente vai para a malha fiscal. Quando esse cidadão, a declaração dele está em malha fiscal, ele vai ter um momento de justificar por que ele colocou como isento. Então, o que é que ele vai entregar? Ele vai fazer todo esse processo, hoje em dia você pode fazer ele online, ou pode fazer e protocolar na própria unidade da Receita Federal da sua cidade. Ele vai levar o documento informado a CID da doença, que a CID é justamente é um código que a Receita Federal ela aceita, que é o código da classificação da doença, que isso é dado pelo médico. E a partir de que data? Então, se você foi diagnosticado com uma moléstia grave em maio de 2023, então, a partir do dia 20 de maio de 2023, vamos supor. Então, a partir de 20 de maio de 2023, todos os seus rendimentos são isentos. Então, mas você tem que provar isso para a Receita. Como é que o cidadão prova? Através da declaração médica. Se você passou pelo INSS, o INSS também vai te dar essa documentação e você vai protocolar isso na Receita Federal e sua declaração vai ser reanalisada e provavelmente todo aquele valor que foi restituído indevidamente, ele vai ser devolvido para o cidadão.
Ângela, agora duas perguntas e numa só, e trata de dependentes. O Carlos, lá de Fortaleza, diz o seguinte: minha esposa e eu temos 2 filhos e ela declara ambos como dependentes. O que eu faço? Esqueço, omito os meus filhos? E depois, na sequência, a Sandra já faz a seguinte pergunta: meu filho completou 21 anos em janeiro de 2023, posso ainda declarar como meu dependente? Veja, o dependente só pode ser declarado na declaração de um casal, né? Então, tem o pai e a mãe, eles vão optar por quem vai declarar os filhos, né? Então, pode a sua esposa declarar todos os 2 no dela, ou um em cada um dos cônjuges. Também não tem nenhum problema com relação a isso. O que não pode é, se sua esposa declara os filhos como dependente, você também declarar. Isso não pode. Então, cada filho entra na declaração de uma pessoa. Não pode aquele mesmo CPF estar nas 2 declarações como dependentes. Tá certo. E até quando eu posso declarar aí os filhos? Você pode declarar ele até, se ele for universitário, até ele estar com... Quanto ele for universitário, até 24 anos. Você pode todo aquele custo da universidade, né? Hoje em dia nós temos uma realidade de muitas universidades pagas, né? Então são custos para as famílias. E esse filho, enquanto estiver cursando a universidade, ele pode ser seu dependente, sim, entendendo sempre. É de um dos cônjuges, não pode ser dos 2. Temos também a dúvida do nosso ouvinte Marcelo. Ele é aposentado pelo fundo de pensão, mas não pelo INSS. Hoje ele recolhe o INSS pelo facultativo. Aí ele pergunta: onde lanço as minhas contribuições ao INSS e o que eu coloco no campo identificação? Veja, no campo onde, como ele tem uma despesa, né? Então ele vai fazer o livro caixa dele, que é o que a gente chama de livro caixa. Então ele vai ter que ir para a ficha de rendimentos recebidos de pessoa física e ele vai lançar somente a despesa dele do pagamento do INSS. O caixa dele, nesse caso, vai ser um caixa negativo, quando vai ter só despesa. Você atendeu uma série de perguntas aqui, mas nosso tempo é escasso, é curto, né? Como a Ângela já alertou, se você tem mais dúvidas, procure um profissional, procure um contador. Se tiver um caso assim mais específico, né? Que fuja aí do tradicional. E você mesmo pode, tem problemas, quer baixar já a declaração pré-preenchida, vai lá para o gov.br, é fácil, você baixa, já bota ali alguns documentos, faz algumas atualizações, como por exemplo, facial do rosto, e aí vai ganhando certificação. Prata, até chegar no ouro, se você baixa a sua habilitação por lá, alguns outros documentos, faz reconhecimento facial, linka com algum banco, e aí seu nível vai aumentando até chegar ao ouro, e lembrando que ouro e prata você consegue ter a já pré-preenchida e ter uma série de facilidades na hora do envio da declaração, né, Ângela? E outro ponto também para principalmente os aposentados, porque até o ano passado nós conseguimos acessar o site do INSS e a gente conseguia emitir o extrato do rendimento para a declaração de imposto de renda de forma consolidada. Esse ano o governo tirou isso do ar, não tem essa possibilidade. Você só consegue tirar se você tiver o gov.br. Mas eu não tenho dificuldade em emitir isso através de um aplicativo, de um mobile, algum computador. Eu não tenho essa facilidade. Então, o que é que eu recomendo? Vá na unidade bancária, na agência bancária que você recebe sua aposentadoria, que os bancos estão emitindo. Então, você tem essa facilidade. Então, você não tem o Gov Trata nem o ouro, mas você recebe um rendimento numa agência da sua cidade. E você tem dificuldade em emitir pelo seu GovBR. Vá nessa agência, que essa agência ela tem a obrigatoriedade de te entregar o seu rendimento. Ângela Dantas, muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado pela oportunidade. Você ouviu no Jornal da Mira, conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Ângela Dantas.